Chega mais, torcida gloriosa, tá feliz da vida, né? Tá rindo à toa. Não ri dos outros, não, rapaz. Mas ó, quem funcionou ontem, depois eu vou, ó, secador botafoguense, é a melhor marca de secador que tem, cara. Ontem funcionou muito. 6 horas, no vídeo das 18 horas, eu vou mostrar pra vocês as dicas do Cacto com o secador pra ajudar no resultado de Avaí e Vasco. Não percam, mas agora nós vamos falar do impacto desses resultados do Vasco, do Avaí, do CSA na classificação da Série B e para o Botafogo, né? Porque foi muito bom para o Botafogo, dois resultados maravilhosos que fazem com que o Botafogo fique muito mais próximo, mesmo sem jogar, do acesso à Série A. Porque, querendo ou não, o Botafogo coloca mais um ponto de distância em relação ao Avaí, né, que é o terceiro colocado, e ao próprio Vasco da Gama. Se antes eram 8 pontos, agora são 9 pontos. E 9 pontos... Opa, pera aí, galera, recadinho aqui, bateria está acabando de seguro. E 9 pontos, cá pra nós, é coisa pra caramba pra se tirar em 6 rodadas. Enfim, acho que o papo do Vasco é esquecer o Botafogo, focar no milagre aí da quarta colocação. E vamos falar dos resultados. Secação deu certo, Avaí e Operário. Esse primeiro resultado foi sensacional, meus amigos. Mas antes, tá assistindo ao vídeo, tá curioso? Deixa o like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal Gigante Glorioso, essa família vem crescendo cada vez mais, estamos próximos dos 34 mil inscritos, então deixa o like, se inscreva, seja membro da família Gigante Glorioso e compartilhe com todo mundo aí esse vídeo, que aqui é a melhor análise da Série B dos canais botafoguenses. Vamos lá, galera. O Avaí perdeu de 2-1 para o Operário. Esse resultado é importantíssimo, porque se nós formos contar em questão de colocação dentro do G4, né, o Botafogo coloca uma rodada de vantagem sobre Avaí e sobre Goiás. Sobre o Goiás, com toda certeza, porque nós temos uma vitória a mais. Sobre o Avaí, é por conta do saldo de gols, né? Isso pode ser tirado em uma rodada? Até pode. O Botafogo poderia perder, né, por 3-0, 4-0 para alguém? Provável. E o Avaí ganhar de 3-0, 4-0 de alguém na mesma rodada. Só assim que a diferença de gols seria tirada. Como isso não vai acontecer, o Avaí tem uma rodada de diferença aí para o Botafogo. Avaí ganhando, o Botafogo perdendo. Goiás ganhando, o Botafogo perdendo. O Botafogo continua na vice-liderança por conta dos resultados dessa rodada. Empate com o Goiás do Botafogo, fora de casa, e derrota do Avaí para o Operário. Resultado bom sob diversos aspectos. Por quê, galera? Olha a próxima rodada aqui. O Avaí vai pegar o Brasil de Pelotas. E para quem achou, né, que o Brasil de Pelotas estava morto, tá... Vamos lá, galera. O Brasil de Pelotas tem 23 pontos e o Confiança, que é o vice-lanterna, tem 31. O Brasil de Pelotas está virtualmente rebaixado. Até tem chances matemáticas de sair. Mas em 6 rodadas teria que torcer para os seus adversários perderem quase todos os jogos e ele vencer todos os jogos. É muito improvável que isso aconteça, né? Mas vamos lá. O Brasil de Pelotas, que eliminou basicamente o Náutico da briga pelo G4 anteontem, né? Ele vai enfrentar o Avaí no seu estádio, no Bento de Freitas. Eu não duvido de mais nada nessa Série B, cara. Uma Série B imprevisível por conta desses confrontos entre equipes do G4 e equipes do Z4. Imprevisível. Por isso que o Botafogo tem que estar muito atento, muito ligado, entrar com a faca nos dentes. Porque ninguém esperava essa vitória do Brasil sobre o Náutico. E muita gente achou que o Operário não ia conseguir bater o Avaí. O Operário bateu 2 equipes postulantes a acesso em 2 jogos seguidos. Venceu fora de casa o CSA 4-2, venceu ontem o Avaí por 2-1 de virada, jogando dentro de casa. Então, gente, não tem jogo fácil mais nessa reta final, tá certo? Não tem jogo fácil. E aí a próxima rodada, teoricamente, o Avaí tem chances de conquistar esses 3 pontos, porque pega lá o lanterna do campeonato, né? Mas, mesmo que conquiste, não ultrapassa o Botafogo, devido ao motivo que eu já enumerei. E o Goiás? O Goiás pega a Ponte jogando na Serrinha, né? A Ponte, mais uma vez, eu já tinha dito para vocês no vídeo, está lá embaixo, buscando respirar.
E o Botafogo pega o Confiança, que também está buscando respirar. O Confiança ainda joga hoje contra o Londrina, né? Confronto direto pelo Z4. Agora, essa derrota do Avaí, além de ter garantido o Botafogo na vice-liderança por mais uma rodada, ela é boa também porque o Operário, vencendo, chegou a 41. E aí o Operário, quando for pegar o Botafogo, provavelmente não vai ter mais essa coisa de estar lutando para não cair. Ele já vai ter garantido a pontuação mínima. Então o jogo contra o Botafogo vai ser para cumprir tabela. Porque o Operário não tem chance de subir mais. E aí até chegar o jogo contra o Botafogo, daqui a 3 rodadas, também já não vai ter chance de cair. Então é importante. E o Operário, ele vai pegar o líder Curitiba, no Couto Pereira. Então é importante que o Operário continue aí nessa toada de vitórias para tirar ponto do Curitiba, para que o Botafogo possa assumir a liderança logo no jogo contra o Confiança, tá certo? Agora, o resultado mais emblemático dessa rodada, certamente, foi a derrota do Vasco da Gama para o CSA em São Januário, recebendo um bom público, gol anulado do CSA logo no início do jogo, corretamente anulado, né? Quando é gol, galera, bateu na mão, pode ter certeza que vai anular. Ah, triscou, vai anular. Foi gol, tem a mão envolvida, vai anular, né? Mas não fez falta para o CSA. O Vasco teve um pênalti mandrake, na minha opinião, não vi pênalti ali, né? Mas enfim, o VAR chamou, o árbitro achou que foi, mas nem isso foi suficiente para controlar o ímpeto do CSA, que para muita gente, inclusive para mim, já estava fora da briga, né? O CSA agora com a vitória sobre o Vasco chega a 48 pontos, assume a 7ª colocação, deixando o Vasco lá para trás. 2 posições caiu o Vasco da Gama, agora está com 47. E aí tá quantos pontos ali? 6 pontos do G4. 6 pontos do G4. O Vasco, galera, eu sei que tem vascaíno que acompanha aqui o canal Gigante Glorioso, porque a gente está sempre fazendo uma análise da rodada, né? Cara, o Vasco para subir, o Vasco precisa ganhar os 6 jogos. Essa é a grande verdade, né? Que o Vasco só pode chegar a 64. É isso? Só pode chegar a 64. E 64 era o número mágico, né? Não vai ser menos, né? Acho que o quarto colocado deve chegar a 61 pontos, no máximo 62. E mesmo assim, para chegar a 62 pontos, 61 pontos, o Vasco teria que vencer 5 partidas de 6 e contar com o desempenho de outros adversários, né? Então a situação do Vasco da Gama ficou bem complicada, principalmente porque os 2 próximos confrontos são contra o Guarani, que no momento é o 6º colocado e vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa contra o Vasco, e depois o Vasco pega o Botafogo em São Januário, né? Não sei se em São Januário, não sei se com torcida, provavelmente vai haver um julgamento, tá? Para alguma sanção para o Vasco devido ao que aconteceu, jogaram coisas lá no quarto árbitro, no Fernando Diniz, enfim, o Fernando Diniz não criou muita polêmica exatamente para... Não foi nada demais, né? Mas o quarto árbitro também foi agredido, né? Então há uma possibilidade de perda de mando de campo. A gente não sabe até quando será julgado, enfim, mas que vai atrapalhar o Vasco da Gama, vai. Então assim, a tabela, a rodada foi sensacional para o Botafogo. Porque o Botafogo manteve a distância para o Curitiba. Se o Curitiba empatar com o Operário, o Botafogo venceu, Confiança, o Botafogo é líder. O Botafogo manteve a distância para o Goiás de 3 pontos e o Botafogo aumentou 1 ponto a distância para o Avaí. Diante do CRB, tá com 51. O Botafogo manteve a distância de 5 pontos. E o resto ali, cara, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto. Nós estamos a 5 pontos do CRB e 7 pontos do Guarani. Então a preocupação do Botafogo, no momento, é conquistar 2 vitórias, uma sequência de 2 vitórias, Confiança, depois o Vasco, para poder garantir o acesso com taça. Acho que a preocupação, primeiro, é 2 vitórias para fazer a pontuação de 61, não é isso? Estamos com 56. 56, 59, 62, perdão, né? Matemática tem sido um problema aqui. Para fazer a pontuação de 62 pontos logo, que basicamente garante o acesso, né? Apesar do cara lá, o Tristão Garcia, falar que mais 8 pontos. Que isso? Que 8 pontos, nada. A gente está vendo que as equipes que estão em cima não conseguem vencer. Está tendo uma gangorra na classificação. Só o G4 que tem se mantido, né? Quase que imutável, né? Então, fazendo uma análise rápida, essa rodada foi perfeita para o Botafogo.
A 33ª rodada pode ser perfeita para o Botafogo também? Se o Botafogo venceu Confiança, tanto faz. Aí vão faltar 5 rodadas. Na verdade, vão faltar 4. Se o Botafogo venceu Confiança, faltam 4 rodadas para o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo já tem 5 pontos à frente do CRB. Então, se o CRB vencer todos os jogos, e o Botafogo vencer todos os jogos, com uma rodada de antecedência, o Botafogo já está classificado. Porque o Botafogo tem 5 pontos diferentes sobre o CRB, e 5 pontos diferentes vocês sabem, né? É pelo menos uma rodada. Então faltam 5 rodadas e não 6 para o Botafogo subir. Isso dependendo dos resultados. O Botafogo tem chance de subir, galera. Até com 4 rodadas de antecedência, com 3 rodadas de antecedência. Né? Então a situação, depois dessa rodada, se desenhou muito positiva. Jogos importantes para nós na próxima rodada. Terça-feira, Brasil e Avaí. Então, enfim, Brasil ressuscitando. Quem sabe apronta para cima do Avaí. Vitória e CSA é um jogo também interessante. Na terça-feira lá no Barradão. Né? O CSA fora de casa de novo. Goiás e Ponte Preta também na terça-feira. Então tem jogo à beça na terça-feira. Né? Goiás e Ponte. Aquela secadinha não custa nada no Goiás. E aí, quarta-feira, para valer. Curitiba e Operário. Esse jogo é importante. 6h30, meia horinha antes do nosso. Botafogo e Confiança às 7 horas na quarta-feira. E aí, na quinta, Guarani e Vasco. Aí a gente vai saber se o Vasco que a gente pega no domingo vai ser um Vasco que vai brigar por alguma coisa. Porque uma derrota para o Guarani, para mim, encerra. Para mim, encerra as chances do Vasco. Né? Aí é planejar para ficar na Série B, para fazer uma boa Série B em 2022. E CRB e Sampaio Corrêa, esse confronto também é bom. Porque se o CRB não pontua, galera, cara, aí o acesso do Botafogo está 98% encaminhado, certo? Tudo depende da gente agora, galera. É bater Confiança. O time se reapresentou hoje no estádio Newton Santos sem o Chay. O Chay nem apareceu no gramado, nem apareceu no estádio Newton Santos, porque está fazendo tratamento conservador para ver se fica à disposição do Botafogo o quanto antes. Né? E aí, no decorrer da semana, a gente vai traçando aí quem pode jogar. A tendência, se o Chay não jogar, a tendência é o Marco Antônio. Até para não mudar muito, né? Trazer um jogador que já vem atuando, que já tem conhecimento ali com os outros jogadores. Mas enfim, não vou dar prazo nenhum, não vou falar nada sobre isso, porque a esperança é de que o Chay, para mim, a esperança é que o Chay jogue na quarta-feira. Tá certo? Gente, que rodada maravilhosa. 18 horas tem vídeo, aquela zoeira minha do cacto, mostrando, ó, deu certo. Forte abraço, saudações alvinegras.